E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Lembrando, o Pai está com saudade, manda notícia, ok? Vamos para a reflexão de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículos, capítulos 4 e 5. Ontem deixamos a reflexão baseada nos 3 primeiros capítulos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os 2 capítulos finais. O apóstolo Paulo agradece, na primeira etapa da carta, ele agradece pela vida de fidelidade da igreja, pela resposta que Timóteo trouxe a ele. Timóteo foi enviado para a cidade porque Paulo e Silas foram expulsos, né? Vamos lembrar que Paulo e Silas foram expulsos na aplicação da verdade, na aplicação do cristianismo, do evangelho de Cristo puro, simples, mas houve uma perseguição, né? Houve uma perseguição dos romanos que expulsaram. Paulo e Silas precisaram sair para não serem executados. A igreja que ficou, a comunidade que foi erguida ali com essa passagem de Paulo e Silas, ela ficou sem essa liderança, mas Timóteo foi enviado para lá, e Timóteo, quando retorna, ele traz boas notícias. Paulo fica feliz porque a igreja, mesmo na ausência dessa liderança, a igreja se manteve fiel àquilo que foi ensinado, não se corrompendo, né, às atividades promíscuas e pecadoras, né, do passado. A cultura em Tessalônica era uma cultura de muita promiscuidade, era muito natural, né, uma vida de desonestidade, uma vida de imoralidades, principalmente imoralidades sexuais. Mas o apóstolo Paulo, ele relata na primeira etapa sobre essa fidelidade da igreja e a alegria no coração dele. Ele ora em gratidão a Deus com relação a essa boa notícia. Mas ele continua, e aí nos capítulos 4 e 5, ele continua e diz assim, olha, a partir do versículo 1, capítulo 4, diz assim, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Meu Deus, quando olhamos uma carta escrita há cerca de 2000 anos atrás, a gente parece que está lendo uma carta para a igreja de hoje, né? E na verdade a gente está lendo uma carta para a igreja de hoje. Essa igreja é de amanhã também. Ela é uma carta atemporal, ela é fora do tempo, ela é uma carta que mantém o ensinamento eterno até a volta de Cristo, né? É um ensinamento
é um ensinamento muito forte. O que me preocupa é o tempo passa e a gente parece que observa uma história se repetindo. Mas a minha reflexão vai debaixo de uma oração em que, da mesma forma que a igreja em Tessalônica ela foi vista e reconhecida como uma igreja fiel, que a nossa igreja também seja, que nós como igreja sejamos visto e reconhecido por essa mesma fidelidade. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção que há necessidade de uma vigilância. Estar fazendo a coisa certa hoje não significa que amanhã não corremos o risco de tropeçar. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele chama a atenção ao cuidado para essa vigilância. Ele sabia que a igreja foi vista como fiel. E ele diz, continue progredindo. A pergunta então, a partir dessa fala, progredindo, qual é o limite da igreja? Qual é o limite dessa fidelidade? Será que hoje, nós, como igreja do Senhor, já cumprimos, já chegamos no nosso limite de fidelidade? O apóstolo Paulo, ele nos lembra que o nosso comportamento, as nossas ações diariamente, são ações de vigilância. Ele chama essa atenção. Há uma necessidade para um amor fraternal. Ele diz assim, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso com relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção mais uma vez para que a nossa caminhada não seja uma caminhada estacionada, não se caminha parado. É preciso olhar sempre para a progressão. Precisamos sempre progredir. Vamos continuar a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, já no capítulo 5, ele vem falar sobre a vinda do Senhor, sobre a perspectiva dessa vinda. Não há uma data marcada, o que há é a certeza de que Jesus virá, e ele virá de forma repentina. Daí, mais uma vez, ele chama a atenção à vigilância, tomarmos cuidado com aquilo que fazemos, falamos, pensamos, manter essa santidade que ele chamou, que ele instruiu, é manter essa santidade em extrema vigilância, porque o Senhor breve voltará. Esse breve voltará é sempre um mistério. E quando será esse breve voltará? Enquanto não descobrimos, sejamos vigilantes. Conselhos finais, ele diz assim, olha, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Mais uma vez a gente fala sobre a importância dessa carta para a igreja e a importância aqui do cuidado uns dos outros. O apóstolo Paulo chama a atenção
ao cuidado com a liderança, respeitar a liderança e ao cuidado com o próximo. O cuidado até de não resolver as coisas do mal para o mal, sempre usar o bem uns com os outros. O apóstolo Paulo chama a atenção, o benefício da igreja, desse amor necessário. A gente observa a prática do cuidado. O que a gente pode chamar isso hoje de discipulado. O que é o discipulado? Discipulado é aquele que caminha os passos de Jesus, ensina quem ainda não sabe caminhar. E o discipulado é isso, é ensinar a serem cópias daquilo que a cópia é. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Discipulado é isso. Jesus Cristo, ou próprio Cristo, ensinou os seus discípulos. Esses discípulos fizeram novos discípulos, porque passaram adiante aquilo que eles aprenderam. O amar e cuidar uns dos outros faz parte desse grande discipulado da vida. Filhos do Pai, que vocês sejam cópias de Cristo, para que possam produzir novas cópias de Cristo. São filhos gerando filhos, todos sendo filhos do Pai. A minha oração é que estejamos atentos a isso, dia a dia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.